Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de História, a nossa segunda aula de História, certo? A gente vai dar continuidade naquele assunto que a gente viu na semana passada, que é o ser humano versus a natureza, tá bom? A gente vai relembrar algumas coisas, né, e vai dar uma olhada em alguns dos pontos que talvez não foram vistos na semana passada, né? E assim vocês vão tirar dúvidas caso tenha ficado algumas coisas. Aqui nós temos, né, a nossa segunda aula, como eu falei, ser humano versus a natureza. A gente vai relembrar algumas coisas. O primeiro ponto que a gente vai lembrar são os tipos de paisagem, né? Vocês lembram em quantos tipos de paisagem a gente pode classificar? Olha aqui, podemos classificar em 2 tipos, certo? Existem 2 tipos de classificação para paisagens, tá bom? Vamos só relembrar quais são essas paisagens. Como é que vocês saberiam classificar essas paisagens? Quais são as características? Vocês lembram? Só me digam uma coisa: quais são as paisagens? Lembram? Olha aqui, deixa eu sair do meio. Nós temos paisagem natural e paisagem cultural. Como eu acabei de perguntar, como é que você sabe diferenciar uma paisagem da outra, né? Como é que eu vou saber o que é uma paisagem natural e o que é uma paisagem cultural? É o seguinte, só pelo nome da paisagem já dá pra gente ter uma ideia do que essa paisagem contém, né? No caso, eu acho que fica mais claro a paisagem natural. A palavra natural já traz pra gente essa coisa da natureza. Então, eu vou entender que toda paisagem natural é uma paisagem que tem elementos da natureza, né? E quais são os elementos da natureza? A gente tem o que? Árvore, né? Deixa eu apontar aqui nesse exemplo, ó. Árvore, esse aqui eu acho que é um lago, né? Deve ser um lago. Montanhas, né? Aqui tem vegetação, os matinhos, enfim. Isso aqui é uma paisagem natural, né? A gente não vê nada construído pelo homem aqui, né? Tudo que tem aqui é obra da natureza. Então eu digo que essa paisagem aqui é natural, né? Ou seja, toda paisagem natural é uma reunião de elementos naturais, certo? Eu acho que a paisagem natural é o mais simples de todo. Agora, paisagem cultural, né? Talvez a palavra cultural não nos dê muito uma ideia do que é que essa paisagem tem. Mas é só a gente entender que a paisagem cultural ela é totalmente o oposto da natural, certo? Se a paisagem natural é uma paisagem que tem, em maior parte, elementos da natureza, né? Elementos criados pela natureza, então eu vou entender que a paisagem cultural ela vai ter elementos criados pelo homem, né? É uma paisagem com elementos humanos. Como assim? Olha aqui, a gente está vendo aqui uma paisagem cultural, certo? A gente tem prédios, a gente tem casas, né? Provavelmente aqui a gente vai ter ruas asfaltadas, vai ter igrejas, vai ter escolas, né? Aqui tem muita coisa, é uma cidade grande. Então aqui é uma paisagem cultural. Por mais que dê para ver aqui, ó, em pequenos pontos, a gente vê que tem alguma vegetação, ó, tem algumas arvorezinhas, não sei se dá para vocês notarem, que tem aqui essas partezinhas verdes, mas mesmo assim, a gente chama isso aqui de paisagem cultural, não só porque tem elementos construídos pelo homem, mas é porque a maior parte desses elementos é construído pelo homem. O que a gente vai sempre prestar atenção? A gente vai prestar atenção quando vê uma paisagem, o que tem mais? Tem mais elementos naturais ou mais elementos culturais? Preste atenção numa coisa. Supondo que aqui, nessa paisagem, bem aqui assim, tivesse uma casinha. Só por conta dessa casinha, vocês acham que essa paisagem aqui deixaria de ser natural? Não, né? Ela continuaria sendo uma paisagem natural. Mesmo a gente tendo uma casinha aqui, mesmo que se ao redor dessa casinha tivesse uma cerca que também foi construída pelo homem, ainda assim, essa paisagem seria uma paisagem natural, porque a maior parte dessa paisagem são com elementos da natureza.
Nesse caso aqui, a mesma coisa. Mesmo que a gente tenha árvores por aqui, né? Mesmo que, sei lá, tivesse uma montanha aqui atrás, mesmo assim, essa paisagem continuaria sendo cultural, porque a maior parte dela, a maior parte dos elementos que tem aqui, são elementos construídos pelo homem, certo? Olha aqui, as mudanças que o homem promoveu na natureza. Ao urbanizar as áreas naturais, é provocado mudanças que, na maioria das vezes, trazem consequências negativas ao planeta. Por volta do século XIX, surge a preocupação com o desenvolvimento sustentável da humanidade. Então, vamos lá. Uma coisa que é importante vocês saberem. Todas as cidades, nesses lugares que a gente conhece com elementos culturais, a gente deve entender que antes, né, aquele lugar foi uma paisagem natural, foi um lugar só com elementos naturais. Todo lugar que a gente conhece hoje, né, todas as cidades que a gente conhece hoje, que a gente classifica como paisagem cultural, antes, né, há muito tempo atrás, ela foi uma paisagem natural, certo? Então, nós sabemos que para que essa cidade, né, com prédios, estradas, exista hoje, é porque foram derrubadas árvores, né, foi substituído aquele chão de terra por asfalto, enfim, houve várias mudanças, né? Muitas mudanças. E o que acontece quando a gente tem mudanças demais? Isso acaba afetando o planeta negativamente, né? Acaba afetando o planeta de maneira que ele saia prejudicado, né? Ele esteja prejudicado. Quando eu falo do meio ambiente, eu falo do meio ambiente de modo geral, né? Não só por não ter mais árvores, mas enfim, isso acaba afetando também os animais. A gente tem muitos animais que morrem, muitas espécies que acabam morrendo por conta dessas mudanças, né? Então, assim, são mudanças que trazem consequências negativas, mas até o século XIX as pessoas não davam muita importância para isso, né? A intenção era só crescer as cidades, expandir as cidades, ter desenvolvimento urbano e não estavam se preocupando muito com as consequências para o planeta. Só que a partir do século XIX foi visto que o que estava acontecendo não estava prejudicando só animais ou plantas, mas prejudicava a gente também. Isso volta para a gente. Nós dependemos muito mais da natureza do que a natureza da gente. Na verdade, a natureza não depende da gente para praticamente nada, né? Já nós dependemos dela para tudo. Então, se a natureza estiver morrendo, a gente, né, vai acabar sendo afetado de maneira negativa também. Então, cuidar da natureza, né, fazer coisas com que a gente tenha uma consequência, um impacto menor para a natureza, é importante para a gente também, certo? Daí foi que se criou essa ideia de desenvolvimento sustentável, que é o quê? As cidades, elas não vão parar de crescer, né? Não vão parar de construir coisas, né? De se desenvolver, mas pensado a partir do século XIX, maneiras de continuar fazendo isso, mas sem prejudicar tanto a natureza. Essas atitudes, né, é o que a gente chama de atitudes sustentáveis, né, que são atitudes que minimizam o impacto para a natureza. O que a gente pode fazer para minimizar os impactos? Reduzir o desperdício de comida, né, é muito importante. Usar, né, use menos água. Isso também é importante, a gente sabe disso, né, por conta de como a gente sabe que a água ela não vai durar para sempre. A água ela pode acabar. Né? Eu não estou falando da água dos mares, né? Eu estou falando de água própria para a gente consumir, porque nós sabemos que as águas dos mares a gente não pode consumir, né? A gente não consome essas águas. Água salgada, a menos que ela passe por um tratamento, mas enfim, não vamos entrar nesse ponto agora. Nós sabemos que a água que a gente usa para o nosso consumo, é uma água que pode acabar. Então, fazer um uso consciente dessa água é muito importante, tá bom? Olha aqui, além de evitar o desperdício d'água, pratique o reuso. O que é isso? Gente, vocês podem utilizar
a água que você usou para determinada coisa. Claro que não para tudo, tá? Calma. Mas tem alguns momentos em que a gente pode reutilizar uma água, certo? Deixa eu ver se eu uso aqui por exemplo, a água que você usa para, sei lá, que você usou para lavar roupa, né? Aquela água, você pode pegar aquela água com sabão, que eu tô falando, aquela água com sabão que tava ali, que você lavou sua roupa e tal, em vez de você deixar ela descer pro ralo, você pode pegar aquela água e usar para, sei lá, lavar o chão da sua área, entendeu? Lavar alguma coisa assim, jogar ali no chão e lavar, né? Então você está reutilizando. Em vez de eu precisar pegar outro balde d'água e encher e gastar mais água para lavar, eu posso pegar aquela mesma água que eu usei ali para lavar roupa e lavar a minha área, né? Por exemplo, tem várias maneiras que a gente pode reutilizar a água, né? É só a gente pensar em como. Sempre que você notar que tem algum recipiente com água que você ia jogar fora por algum motivo e você pensa assim, não, mas eu posso usar isso aqui para fazer isso aqui, eu posso usar essa água para tal coisa. Então faça, né? É muito importante porque você vai estar economizando mais água ainda, certo? Olha aqui, reduzir a poluição, isso é uma coisa que sempre é falada. Quando a gente fala de cuidar do meio ambiente, é a primeira coisa que a gente pensa, né, em poluição, em reduzir a poluição. Então, como é que a gente reduz a poluição? Eu acho que para a gente é importante, né, começar, por exemplo, não jogando lixo na rua. Sempre que você tiver alguma coisinha, nem que seja um papel de bombom, que você pensa assim, esse é um papel de bombom, não vai influenciar em nada. Mas não jogue, guarde esse papel. Eu garanto a vocês que se vocês fizerem isso sempre, durante um tempo, vai chegar um momento em que isso vai ser tão natural para você que jogar lixo na rua vai chegar a ser vergonhoso. Eu digo isso por experiência própria. Eu não jogo lixo na rua há muitos anos, né? Eu não consigo. Eu cheguei no ponto que eu não consigo. Tanto que quando eu vejo alguém jogando lixo na rua, eu me sinto muito mal. E eu não consigo fazer isso. Se por acaso eu perceber que alguma coisa que eu tava aqui, algum papel, alguma coisa caiu na rua, eu deixei cair, alguma coisa assim, eu me sinto muito mal, eu fico muito envergonhada, né? Porque pra mim já chega a ser constrangedor jogar lixo na rua. Então isso tudo veio com um hábito, né? Claro que há muito tempo atrás eu fazia como todo mundo, eu jogava e pronto, né? Mas aí você vai começando a entender que aquilo não é bom, né? Que aquilo faz mal, que aquilo vai trazer uma consequência ruim no futuro. Então, toda coisinha, todo lixo, toda coisinha, por menor que seja, não joga fora, sabe? Se não tem uma lixeira perto, coloca no bolso, coloca na mochila, enfim, quando chegar em casa, joga no cesto do lixo, que é assim que você vai estar fazendo um descarte mais consciente, né? Daquele lixo. E aqui, né, que é outra coisa que com certeza você sempre lembra quando fala de sustentabilidade, é reciclar resíduos, né? No caso, reciclar o lixo, reciclar papel, papelão, garrafas, PET, né? Enfim, que a gente encontra várias ideias de reciclagem, né, de coisas que nós podemos fazer com esses tipos de materiais, a gente encontra facilmente na internet, a gente encontra em todo lugar, né? Então é bem bacana, sempre que você tiver alguma coisa assim que possa ser reutilizada, né, que possa ser reciclada, que você ia jogar fora, não joga fora, dá uma olhada ali o que você pode fazer com ela, ou então dá para alguém que possa fazer alguma coisa, né, que possa transformar aquilo ali em uma outra coisa para que ela vire útil, para que ela deixe de ser um lixo descartável e passe a ser alguma coisa útil para outra pessoa. Enfim, então é muito importante reciclar. Então, olha aqui, gente, aqui está o indicativo da atividade, tá? Ser humano versus natureza, atividade de folha. Olha, é para buscar e entregar na supervisão da escola toda quarta-feira, certo? Eu vou sempre frisar esse ponto de que é importante fazer as atividades, certo? É sempre muito importante, não só fazer, mas também entregar, né? Vir pegar e entregar essas atividades. O dia de busca e entrega dessas atividades aqui na escola vai ser sempre na quarta-feira, tá bom? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima aula, tá? Se cuidem, façam atividades. Um beijo e até a próxima aula.